E olha só quem me faz companhia agora no programa, Catarina, tudo bem contigo? Tudo bem, Thiago? Obrigado pelo convite. Sempre um prazer estar aqui no seu programa. O prazer é todo nosso. Para falar sobre uma coisa que eu acho tão importante, quando a gente fala sobre verdade. Tem um vídeo lá no seu Instagram que você fala a importância da verdade, né? Tem uma cliente, inclusive, que você precisou falar para ela, eu quero que você me conte a verdade. Por que é importante falarmos a verdade sobre as coisas? Depois a gente vai entrar nessa questão mais jurídica, mas o que a verdade traz pra gente? A verdade, ela traz algo tão poderoso que quando a pessoa está com a verdade, ela tem autoridade. Ou seja, ninguém contrapõe quem fala a verdade, ninguém contrapõe a pessoa, ela fica com a autoridade ao ponto de que ela fica poderosa naquilo que ela coloca, ou seja na área jurídica, nós vamos falar, ou seja na sua vida do seu dia a dia, e te dá uma coisa chamada credibilidade. Um dos maiores problemas que a gente vive no mundo hoje é a falta de credibilidade, porque as pessoas tendem a falar aquilo que as pessoas querem ouvir e nem sempre isso é a verdade. E a verdade, ela permanece até o fim. Né? Nos últimos anos houve mais uma politização de um versículo bíblico que diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Parecia mais um jargão bolsonarista do que realmente um versículo da Bíblia. Mas isso é real. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Qual que é o grande problema das pessoas? Falsear a verdade. Né? A gente fala que o mundo hoje está cheio de sofismas. E o que é o sofisma? Sofisma é uma meia-verdade que é pior que uma mentira. Porque quando você conta uma mentira, é uma situação que você pode logo desmascará-la. Mas quando você conta uma meia-verdade, que é uma mentira camuflada de verdade, porque metade é verdade e outra metade é mentira, ela é pior, porque lá na frente a consequência dela é a falta e a quebra da credibilidade. E isso é uma coisa que eu acho bem interessante, porque às vezes quando a gente fala de mentira, você está carregando sempre alguma coisa e você sempre tem que sustentar aquilo. Uma puxa a outra, né? Uma puxa a outra. Mas às vezes essa pessoa, ela não consegue sustentar essa verdade criada na sua cabeça. Isso pode complicá-la no pior dos aspectos. Você sabe o que acontece, e eu percebo isso como advogado, e ainda mais como advogado criminalista, que atua muito nessa área. Existe às vezes, as pessoas sempre me perguntam assim, mas o cliente sempre conta a verdade para você? Ele conta a verdade muitas vezes que é dele, mas que não é a verdade real. É a verdade que ele conta para ele, convence ele, tenta convencer todas as pessoas que estão em sua volta, inclusive o próprio advogado quando ele contrata. Qual que é o X da questão e o grande problema disso? Quando a pessoa ela falseia a verdade para si próprio, ela tende a se decepcionar ainda mais, porque mesmo o resultado sendo favorável para ela, em relação a todo o contexto, para ela vai ser sempre frustrante, porque ela acredita na mentira e ela tenta sustentar essa mentira até o fim para que essa mentira vire uma verdade, e não vira verdade. Não vira verdade. Mentira é mentira, verdade é verdade. Por isso que eu falo que a verdade ela é poderosa, porque ela te dá autoridade e ela te dá depois, lá na frente, o prazer de você ver que aquilo que você pagou o preço até o fim, valeu a pena, porque você vê que aquilo justifica todo o esforço. Falar a verdade é difícil? É difícil. É mais fácil falar a mentira? Inventar alguma outra coisa? É porque a mentira, quando ela é desmascarada, a pessoa perde a credibilidade, ela cai em descrédito. Por isso que a gente está com tanta dificuldade hoje no mundo de confiar nas pessoas. Porque as pessoas falam o que a outra quer ouvir, diz o que a outra quer ouvir, e nem sempre o que a outra quer ouvir é a verdade. Um bom amigo é aquele que fala a verdade, com amor, né? Às vezes as pessoas falam, não, você fala a verdade, você é duro. Não, falar a verdade com amor, corrigir. O verdadeiro amigo é aquele que não deixa você cair no erro. O pai e a mãe, né, quando fala pro filho, ele sempre quer o melhor pro filho. E sempre quando o filho mente, né, a gente sempre fala, eu tenho essa questão, quando quer contar, dá aquela ajudinha pra mãe, né, não quer falar porque fez a dever de casa, porque eu tava com uma dor de barriga. Mentira! Fala a verdade, ó, eu não fiz, porque eu tava cansado, porque eu não queria naquele momento. Me perdoa, posso fazer? Agora. Tá, vamos agora entrar nesse meio mais jurídico mesmo, porque, por exemplo, eu sei que para algumas vezes pode ser ruim quando você fala a verdade, ao mesmo tempo pode te prejudicar em muitas coisas. Vamos imaginar um assassinato e assim por diante. Cometi, fiz isso. Mas aí, juridicamente, existem alguns benefícios se você fala a verdade, se você não esconde provas, por exemplo? Você falou de uma postagem que eu tenho no meu Instagram,
que foi algo que realmente impactou a minha vida no ano passado. E materializou agora, umas 3 semanas atrás. Tive contato com uma senhora que ela, há mais de 12 anos, contava a mesma história, né? Que ela sofria muitos abusos, violência doméstica, coisas absurdas, e ela acabou, num momento de desespero, matando o marido. Matando o marido porque naquela noite ela achou que ela ia morrer. Então tem todo um contexto. Se tornou insustentável para ela. Não que isso justificava, porque não tinha nenhuma cláusula, não estava em legítima defesa, não tinha nada. Mas existia um histórico muito complicado. Porém, ela contava sempre uma história. Ela contava que a arma tinha disparado sem a intenção de matar. E não era verdade. Todo o restante era verdade, menos essa situação. Por que todo o restante era verdade? Porque todo o restante havia como se comprovar por testemunhas, por fatos reais. Agora, a questão que não se sustentava era o disparo da arma ter sido acidental. Porque a arma era de dupla percussão, ou seja, o gatilho tinha que se puxar 2 vezes, né? E tinha que ter pressão no gatilho. Por que pressão no gatilho? Porque estava enferrujado e o próprio laudo pericial falou isso. E segundo, existia uma tatuagem que a gente chama que é a zona de chamuscamento. Ou seja, a arma foi encostada próximo da cabeça e deixou uma zona. Então não tinha como ser um disparo acidental. E nesse momento, quando ela me conta toda a história, eu falei, isso não é verdade. Aí vai de profissional para profissional, né? Eu falei, eu concordo, eu aceito fazer a defesa da senhora, desde que a senhora conte a verdade de tudo. Inclusive, que a senhora disparou realmente a arma de fogo no seu marido. Eu até entendo que a senhora não queria matá-lo, mas a senhora queria tirar a dor que a senhora sofria. Quando a pessoa comete suicídio, ela muitas vezes não quer tirar a própria vida, ela quer tirar a dor que está dentro. Sim. E a dor da mulher, e eu falei isso para os jurados, estavam naquela pessoa que causava a dor nela. Então ela acabou não querendo matar o marido, mas matar a dor que fazia, que era o marido. Os jurados entenderam isso e absolveram ela. Absolveram por misericórdia e por clemência, porque o Tribunal do Júri permite isso, os pares julgam as pessoas por isso. E esse foi um... E daí você vê o histórico de tudo que aconteceu naquele crime. Foi, porque daí a gente falou o seguinte, tudo que você contou aqui eu acredito, mas isso é mentira. Se você conta mentira de um trechinho pequeno, tudo que você contou pode ser interpretado como mentira, como um verdadeiro teatro. Eu acredito em tudo que você contou e eu acredito que você está falando a verdade. Mas se você tem que falar a verdade de A a Z. E essa é uma decisão sua. E aí ela tomou essa decisão. Ela tomou a decisão de falar a verdade. Ela tomou a decisão de contar o que realmente aconteceu. Assumindo os riscos de os jurados não absolvê-la. Poderiam ter condenado ela. E ela pediu perdão para a família da vítima, para a própria família dela, e o Conselho de Sentença, que é formado pela comunidade, a perdoou por clemência e absolveu ela nesse júri. Aí você fala, qual é o poder da verdade? Nesse caso, foi o poder libertador que gerou na sua absolvição. E que provavelmente a libertou também dessa mentira que ela carregava. Inclusive, ela falou que o que mais judiava dela, ela mandou um áudio para mim, inclusive, era conviver com isso durante mais de 12 anos. Ter que sustentar isso, aquilo que você falou. Quando você conta uma mentira, você tem que contar um monte de coisa para sustentar isso o tempo todo. Você tem que ter pilares ali para dar sustentação, mas... Só que o que acontece? Muitas pessoas elas querem o benefício da verdade sem passar pelo processo de contar a verdade. Que às vezes o processo de contar a verdade ele é doloroso. Ele é doloroso. Ele machuca, né? Porque exatamente quando você conta, quando você tem que assumir um erro, quando você tem que assumir algo que você fez, quando você tem que ver que você mesmo e pedir perdão, contando a verdade, porque por que as pessoas mentem, né? E mentem no processo, mentem lá nas pequenas coisas. Porque quando ele conta uma pequena mentira, às vezes é para se poupar naquele momento de um transtorno que talvez a verdade ali causaria momentaneamente, mas lá na frente isso acabaria, porque não se sustentaria. Não teria as consequências da mentira. Então, essa conversa até que você traz pra gente bater um papo, às vezes as pessoas falam, poxa, mas você como advogado tem fama de mentiroso. Felizmente, em toda profissão tem mentiroso, em todas as situações tem mentiroso. Mas tem pessoas que optam em falar a verdade e optam por defender a verdade. Eu já advoguei
e advogo tanto na assistência de acusação, ou seja, contratado pela família de vítimas, como também advogo, na sua grande maioria, para pessoas que cometeram delitos e que querem confessar o fato, contar o que aconteceu e buscar junto ao Estado uma atenuação da sua pena contando a verdade. E é isso que eu ia falar, porque existem situações onde, por exemplo, a pessoa vai lá e confessa o crime de livre, espontânea vontade, enfim, cometeu alguma coisa e vai até a delegacia e fala assim, eu fiz tal coisa. De alguma forma, isso também traz, entre aspas, benefícios para esse cidadão, enfim, exatamente. Não é? Uma das coisas que a gente percebe que muitas vezes as pessoas elas demoram a entender que o juiz, o promotor, o delegado de polícia, eles não são seres alienados, são seres que convivem na mesma sociedade que nós. Por isso que o juiz mora na comarca, ou mora na cidade, o promotor, o delegado. Então ele convive. Quando o sujeito conta uma história e ele acha e olha para o juiz e mente na cara lavada, às vezes ele acha que ele convenceu o juiz da mentira e às vezes não convence o juiz também. Porque o juiz sabe o que ele convive naquela questão. Então, eu sempre digo que a verdade ela é libertadora. Libertadora, primeiro para a pessoa. Segundo, as consequências que ela traz. Né? Inclusive, quando eu falo credibilidade no próprio depoimento da pessoa. Aí, quando você fala, pode ter atenuante, sim, às vezes você falar a verdade não significa que você vai ser absolvido, como foi nesse caso, em que o tribunal do júri decidiu em absolvê-la, né? Nesse caso, decidiu pela clemência dela, perdoá-la e automaticamente julgar, extinto o procedimento, falar que em que pese ela tenha feito, mas a gente perdoa ela e a gente absolve ela, pode trazer consequências mais brandas, ou seja, atenuar a pena, o juiz olha e fala assim, ele fez, mas ele realmente, eu vou dar a pena mínima para ele aqui. Porque condenado, ou enfim, uma pena ele vai ter. E da mesma forma como o cara mente na cara lavada, de forma descarada, o juiz fala assim, mentiroso. Desgramado, você tá mentindo. Tô olhando pra minha porque cara. Porque mais uma vez você falou assim, o juiz é uma pessoa. O promotor também. Promotor, enfim, que tem esse discernimento de você olhar pra pessoa, de olhar para aquele réu, enfim, e falar assim, desse jeito... Tá... É igual testemunha. A testemunha, quando chega, o que o juiz pergunta pra testemunha? Você é amigo, inimigo? Você tem algum interesse na causa? Não, então eu vou te advertir, olha só, que você tem que falar a verdade sobre pena de você ser processado e preso por falso testemunho, que é um crime específico do Código Penal. Falso testemunho. Eu tive uma situação há muitos anos atrás que foi muito interessante. Houve eu quero contar isso aqui, que foi uma experiência assim. Eu fui contratado para defender as testemunhas. Você falou, como assim? Houve um processo criminal em que 3 pessoas trabalharam num baile, eram os 3 seguranças, e houve lá uma tentativa de homicídio. Essas pessoas socorreram a vítima não morreu, porque essas pessoas que estavam ali socorreram e, na época, deram um depoimento na delegacia. Essas 3 pessoas foram arroladas, presta atenção, arroladas pelo promotor de justiça. O que eles tinham que falar? Apenas o que eles viram. Testemunho de acusação. Vocês ajudaram. Chegaram lá, o juiz advertiu e falou, e aí o primeiro mentiu. O juiz advertiu de novo, ele manteve a mentira. O juiz falou, então você está preso, senta ali. Chamou o segundo, prendeu. Chamou o terceiro, prendeu as 3 testemunhas. Por mentira. E aí a vítima foi ouvida, foi embora, o réu estava solto, foi ouvido, foi embora e as 3 testemunhas que mentiram ficaram presas. Foi uma coisa tão inusitada, porque na época não era essa questão virtual como é agora, era presencial, isso faz bastante tempo, marcou porque assim, o peso da mentira. Aquelas pessoas que tinham somente o dever de falar a verdade, optaram em se omitir falando a mentira. Omitir a verdade contando uma mentira. Porque existia a comprovação de que eles estavam falando a mentira. Eles tinham falado uma coisa e depois estavam dizendo outra. E o juiz advertiu 3 vezes. Na terceira prendeu, advertiu uma, advertiu 2, na terceira deu voz de prisão e ficaram presos. Então, essas circunstâncias faz que a gente pense, o que leva uma pessoa, mesmo sabendo que está mentindo, sustentar a mentira? O que leva? Sabe o que? Eu posso falar para você. Fale. A habitualidade em mentir. As pequenas mentiras puxam as grandes mentiras. Mas não pode ser medo também, Catarina? Porque vamos imaginar que aconteceu realmente um acidente, alguma coisa inevitável, tá, enfim. E de repente a pessoa, ela fica muito nervosa, com medo daquela situação e ela tenta sair daquilo com uma mentira. Mas é isso que eu acabei de dizer para você. É uma opção em que você conta... Acidente de trânsito. Acidente de trânsito é o que normalmente a pessoa...
ela acaba, para se safar de uma situação, ela acaba mentindo. Igual a pessoa que atropela alguém e abandona a vítima e não socorre, ela sai. A consequência ela é maior. E o pior, e quando a pessoa inventa uma história para se tirar daquela situação em que ela se colocou? Ela tem que contar um monte de outras mentiras e só vai se afundando. Só que tem uma coisa que você não, para quem você não pode mentir, chamada consciência. A tua consciência te acompanha. Quando você deita para dormir, eu como advogado falo, eu tenho a consciência tranquila e eu durmo muito bem. Porque eu procuro trabalhar com a minha consciência e com a verdade em tudo que eu faço. Então eu não tenho a consciência pesada. Tem gente que tem consciência pesada até por sustentar a mentira do outro. É complicado isso, porque você tem que contar a mentira do outro, sustentar a mentira do outro, e eu sempre advirto quando um cliente conta para mim, e eu falo aqui, né, aproveitando essa oportunidade, eu falo assim, olha, isso que você está me contando eu não acredito. Não, mas é isso que aconteceu. Eu falei, olha, vai ter consequência. Tudo bem, é isso? Então tá. Se você é isso, se você está dizendo mesmo, que essa é a verdade. É isso. Né? Eu já tive situações, experiências profissionais em que, no momento da audiência, no momento dos fatos, aparece uma testemunha que fala totalmente, fala, não, foi assim, 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 inclusive, e olha para a pessoa, eu só pergunto para a pessoa, eu não pensei que isso era, mas você falou que isso não aconteceu. Então a pessoa mentiu para ela, acreditou na mentira, e ela sustentou até o fim, até ser desmascarado. Por isso que eu falo, quando a pessoa é desmascarada, ela perde credibilidade. Quando a pessoa fala a verdade, ela tem autoridade, ela tem poder, e aí ela enfrenta a situação. Mesmo que aquela situação seja terrível, ela enfrenta a situação com a verdade. E a verdade te liberta, literalmente é o que a Bíblia fala. Ela te liberta, porque na verdade você não tem nada a esconder. É aquilo. Exato, você fala e você está de peito ruim. aberto, fala assim, vamos ver o que vai acontecer. E eu estou disposto, né, a assumir essa... Para você ter ideia, né? Uma das primeiras mentiras assim contadas ali é aquela questão do empurra-empurra, né? Quando Deus aparece lá no Éden e fala assim, o que aconteceu aí, né? Adão fala, você comeu? Não, eu não. Quem foi a mulher? A mulher, não, foi a serpente. Aí já começou o jogo de empurra-empurra. Por que não assumiu? Não, nós comemos, nós erramos mesmo, não era para ter feito isso. Por quê? Por que não falou a verdade? E por que não pagou o preço naquele momento? Talvez a história da humanidade teria sido outra. Teria sido diferente. Não, começou o jogo de empurra e, infelizmente, a gente faz isso usando da mentira. Infelizmente. Que coisa, né? E a gente sabe que tudo isso é uma consequência, como a gente está falando aqui, né? São consequências que às vezes você até consegue sustentar em um determinado tempo, mas na consciência não tem jeito, né? E sabe uma das coisas mais loucas, assim, eu via recentemente, um sujeito que tinha 3 famílias e as famílias se conheceram no enterro. Agora você imagina como é que o sujeito sustentou a mentira para 3 famílias. Alguma ali deveria saber, não é possível, mas o enredo foi terrível. Depois de contar, teve briga, foi uma coisa terrível. Aí eu fico pensando a que ponto a pessoa e como essa pessoa vivia, tendo essa vida dupla e tripla, né? Muitos relacionamentos têm vida dupla, em que o sujeito tem famílias que não se conhecem e mente o tempo todo. Aí a mentira ela vira um ciclo vicioso que ele não consegue escapar. E aí, lógico, espiritualizando isso, eu sempre, quando eu tenho a oportunidade de falar, o pai da mentira é o diabo e todos que mentem são seus filhos. Aí a opção sua de quem que você quer ser pai, ou de quem que você quer ser filho, né? Tem muita gente que opta em ser filho de Deus, por causa da verdade, e outros filhos do diabo por causa da mentira. É uma opção. Mas tem quem ganha o processo mentindo, né? Tem quem ganha. Um dia eu falei, inclusive dei uma palestra lá e falei assim, se eu tiver que mentir para ganhar um processo, eu já perdi esse processo, porque eu flexibilizei princípios e valores que são intransponíveis ou são irreparáveis. A verdade é um dos princípios que você não pode abrir mão. Porque quem abre mão com a verdade com você, hoje, pode abrir com qualquer outro. Então ele não é de confiança e não tem autoridade. Tá vendo, gente? A gente podia ficar aqui um tempão conversando, porque esse homem fala, né? Vocês sabem disso. Obrigado. Sempre um prazer, Thiago.